Jó 22, 21. Podem ler comigo, mesmo sentados, numa só voz. Desculpe, eu me enrolei tudo aqui, vamos de novo. Eu fui ler reconcilia-te e saiu errado. Vamos lá. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Amém. Vamos de novo? Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Amém. Pastores também precisam de alimento, e às vezes apenas provar o tempero não enche a barriga. Aquela colherzinha que você tira ali só para ver como é que está o tempero na hora de preparar a refeição, não enche barriga. Você tem que sentar, encher o prato e mandar para dentro, aí você se nutre. E às vezes os pastores ficam provando apenas tempero. Por quê? Na hora de preparar o sermão, eu vou provando ali o tempero espiritual daquele alimento espiritual, daquela mensagem que está sendo preparada para o povo de Deus. E quando eu falo que eu estou provando o tempero, porque sim, ok, ela fala comigo, mas ainda assim é com aquele que está preparando. Há uma parte técnica ali que, sinceramente, influencia, sim, comparado com você sentar e ouvir, né, uma exposição, ouvir uma mensagem de Deus, da parte de Deus para nós, que vem sempre da palavra dele, que é aberta, é explicado. Vivi isso recentemente, comentei com a igreja, na nossa reunião de jovens do sábado passado. A Stephanie deu uma de Paul Washer aí, né? Luiz Felipe, Duda. Paul Washer é o pregador batista que dá uma sacudida na igreja de vez em quando. A Stephanie deu uma de Paul Washer aí. A gente quase que se viu como os ouvintes de Jonathan Edwards no século XVIII, que sentiam o chão se abrindo e a gente caindo direto no inferno. Tivemos que agarrar na cadeira para não sermos consumidos. Mas, brincadeiras à parte, sim, tocou o meu coração a palavra que ela trouxe. E assim também como hoje, pela manhã, novamente fui visitado pela graça de Deus através da vida do pastor Vladimir. E eu digo isso porque é através da palavra que o Deus da graça está sempre chamando os seus filhos para a reconciliação. É através da palavra que o Deus da graça está sempre nos chamando à reconciliação com Ele. Isso é maravilhoso demais. A vinda do Filho tinha esse propósito, conforme nós lemos no decorrer desse culto, que Ele reconciliou, ou que era do propósito, nele subsiste todas as coisas, e que reconciliasse todas as coisas consigo mesmo através da sua cruz, através da sua obra. O Filho veio porque o Pai deseja para nós uma reconciliação. Quebrar qualquer inimizade, qualquer barreira, qualquer impedimento. O propósito de Deus para você que está me ouvindo, e eu queria dizer para você que está assistindo esse culto, o propósito de Deus é reconciliação. É que você esteja numa comunhão especial com Ele. O propósito para cada um, e talvez Deus separou esse tempo, como eu falei, que eu me alimento ao ouvir as mensagens de Deus para mim. Vocês também deveriam receber essa palavra que eu estou dizendo como uma mensagem de Deus. Deus quer que você se reconcilie com Ele. Deus quer, talvez alguém aqui precisa realmente de uma posição, de uma postura, de uma mudança de comportamento, de uma ação no sentido de reconciliar-se com Deus. No capítulo 22, aqui, entre insinuações indevidas, nós temos uma palavra devida. Quer dizer, no meio de acusações diretas a Jó, ele faz, o amigo que veio visitar o pobre homem que está passando por perrengues, o Elifaz faz um convite que é sempre oportuno, que é o convite da reconciliação, e que foi o texto que a gente leu aqui do versículo de número 21. Ele chama Jó a se reconciliar com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, e como eu disse, é sempre oportuno. O problema aqui é a questão da conveniência das circunstâncias. Seguindo a nossa linha homilética do livro de Jó, eu poderia propor como título, um convite oportuno na inconveniência das circunstâncias. Explico por que é inconveniente. Mas eu quis propor um título que estabelecesse uma relação ou um tema
que estabelecesse uma relação com a palavra oportuno e inoportuno. E, por isso, eu propus como tema, para aqueles que acompanham as redes sociais da igreja, um convite oportuno em circunstâncias inoportunas. Um convite oportuno em circunstâncias inoportunas. Assim a gente não sai daquela nossa linha de sempre pensar nas circunstâncias. Algo que acontece em uma determinada circunstância, assim a gente tem caminhado no livro de Jó. E as circunstâncias aqui não eram oportunas porque o Jó não tinha que reconciliar-se com Deus. O Jó não tinha que se reconciliar com Deus. Ah, por quê? Porque Jó não era pecador? Não, porque Jó é um homem que continua declarando e esperando em Deus no meio dos seus problemas. É um homem que acredita, ou que pede, ou que busca, ou que é inspirado numa esperança de um mediador. Ou é o homem que no capítulo 19 diz: o meu Redentor vive e vai se levantar. E ele vai se mover por mim, eu creio que o meu Redentor está vivo. Então Jó não precisa se reconciliar porque a sua esperança está no Redentor. Torna-se repetitivo para os irmãos ouvirem mais uma vez sobre a perspectiva demonstrada por Elifaz e os seus amigos. Mas eu de novo tenho que me voltar a ela. Qual? Jó está sofrendo? Bom, os sofrimentos de Jó então têm a ver com a sua má conduta, com pecados não confessados. E é por esse motivo que Elifaz faz esse convite para Jó. Qual o convite? Convite da reconciliação. Elifaz entende que a solução para os dilemas, para os problemas, para as lutas, para os infortúnios de Jó está na sua reconciliação com Deus. Mas eu repito, não era esse o caso. Jó não tinha pecados não confessados, Jó não estava num problema com Deus. Na verdade, os sofrimentos de Jó excediam a compreensão e excedem a compreensão, e Jó nunca entendeu porque havia, sem dúvida nenhuma, uma prova num projeto, num propósito de Deus, do Espírito Santo, de nos mostrar muita coisa através desse livro, e sem dúvida nenhuma, uma dessas é que a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa caminhada com Deus não pode estar presa às circunstâncias. E assim a gente começou esse livro, dizendo o quê? Tem que bater menos. A última vez que eu comecei a bater aqui, voou o relógio para todo lado. Mas, voltando à questão, a nossa fidelidade com Deus, a nossa integridade diante de Deus, assim a gente começou esse livro dizendo que a integridade deve estar presente na diversidade das circunstâncias, e Jó é o homem íntegro na diversidade das circunstâncias. Assim tem que ser, e esse livro vem nos mostrar isso. A sua relação com Deus não pode estar baseada no toma lá da cá, né? Não pode estar baseada nisso. No meio político usa-se muito esse termo, nas negociações ali no parlamento, né? O toma lá da cá, né? Você libera emendas, você libera verbas e você consegue votos para os seus projetos, né? E a nossa relação com Deus não é o toma lá da cá de Brasília, em que você caminha com integridade, você faz a ele, ele faz a você. Nada disso, você não faz nada a ele porque você não está em condições nenhuma. Há um propósito que é soberano, que vai além da nossa própria compreensão. E, voltando aqui para a nossa questão, o convite oportuno nas circunstâncias inoportunas, eu quero que nós olhemos para o texto e percebamos e aprendamos algumas coisas com o texto. Eu quero passar pelo texto agora, mostrando um pouquinho do pensamento de Elifaz, demonstrado aqui. Ele apresenta um pensamento dele, ele apresenta como os ímpios pensam sobre Deus, e ele faz um convite aqui da reconciliação para Jó se reconciliar com Deus no final. Então, primeiro, aí a partir do verso 1 vai dizer, né, respondeu Elifaz para Jó. Jó tinha acabado de declarar duras verdades, na realidade ali das circunstâncias, e agora o Elifaz começa aí no verso 2, olha, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. O Elifaz começa a falar, e esses primeiros versos aqui, não vou ler todos, mas ele demonstra um pensamento que ele tem sobre Deus de quase um deísmo. O que é o deísmo? É quando você não se relaciona. Existe um Deus, mas não tem um relacionamento ali com esse Deus. Ele fala que eu tenho todo-poderoso interesse em que sejas justo, algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos.
É uma abordagem assim, eu não estou dizendo que Elifaz era deísta, mas ele estava querendo mostrar assim, olha como é que Deus é grande, como é que você é pequeno, e as suas posições diante dele são pequenas, mas ele está falando isso, dizendo para Jó, o fato é que você, mesmo que você fizesse alguma coisa, não ia resolver, o negócio seu é se arrepender do que você fez. Não é o que você vai fazer agora, inclusive, mas é se arrepender do que você fez. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque olha só, verso 5, não é grande a tua malícia, rapaz? Olha só, não é sem termo as tuas iniquidades, as suas iniquidades são sem fim. E aí o Elifaz faz acusações aqui terríveis, porque ele vem falar que o Jó deixou com sede e deixou faminto quem precisava. Olha o verso, e também não só, mas ele vem acusar Jó de agiotagem também. O verso 6, olha, tomaste penhores a teu irmão, aos seminus despojaste das suas roupas. Você tomou de quem não tinha e ainda deixou gente com sede, não deste água de beber ao cansado. Ao faminto retiveste o pão, alguém te pediu ajuda e você não deu. Ao braço forte pertencia a terra, e só homens favorecidos habitavam nela. Ele está falando de injustiças sociais aqui, e está dizendo que o Jó viveu isso e não atendeu à necessidade, não se preocupou com pessoas carentes. É uma acusação grave. Você fez isso, você deixou de ajudar as pessoas, quer dizer, você está passando por isso, não é sem motivo, você está sofrendo as consequências dos seus próprios atos. E aí, a partir do verso de número 12, então assim, resumindo, os versos de 1 a 10 é mais ou menos isso, acusações diretas para Jó. No verso 12 em diante, o Elifaz vai dizer como é que o ímpio pensa, e quem sabe, fazendo insinuações que Jó também pensa assim, porque ele diz, olha, porventura não está Deus nas alturas, vendo todas essas coisas erradas? Olha para as estrelas mais altas, que altura? Então quer dizer, Deus está lá no alto, e dizes que sabe Deus, e você acha que Deus não sabe de tudo? Acaso poderá ele julgar através da densa escuridão? Quer dizer, ele está muito longe, grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, ele passeia pela abóbada do céu, ele está tão longe que ele não pode ver as coisas que acontecem aqui. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Quer dizer, aqui ele está insinuando que Jó pensa como os ímpios, Deus está muito longe, quer dizer, Deus não se importa com o que acontece aqui, então eu posso fazer o que eu quiser, porque é muito alto. Deus está lá, eu estou cá e eu vivo do meu jeito aqui, e isso é o pensamento dos ímpios. E você quer tomar esse caminho antigo que os ímpios pisaram. Vejam, acusações contra Jó. Estes foram arrebatados antes do tempo. Aí ele vem dizer, olha, esses camaradas, esses ímpios aí, que ignoraram Deus, que ignoraram a existência de Deus, que fizeram do seu jeito e não se importaram com a vontade de Deus, eles foram arrebatados antes do tempo, eles morreram, e eles foram arrastados por uma torrente, diziam a Deus, sai de nós, retira-te de nós, não te queremos. O que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Assim os ímpios pensam. E isso quer dizer, depois de acusar Jó nos primeiros versículos, o Elifaz ainda está insinuando que Jó pensa dessa maneira. Quer dizer, o que Deus vai fazer comigo? Eu faço o que eu quiser. Contudo, ele enchera de bens as suas casas, longe de mim o conselho dos perversos. Quer dizer, viveram, conquistaram, possuíram, mas longe de mim isso, porque os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles. Com o quê? Com aquilo que vem depois. Qual? Verso 20. Na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Quer dizer, viveram ali alguma coisa, conquistaram alguma coisa, mas depois o justo riu da situação deles porque o juízo de Deus veio. Mundo bonitinho, eles têm realmente esse discurso, os amigos de Jó, de que o ímpio até conseguiu alguma coisa, mas em tempo oportuno veio o juízo, então não compensa isso. Quer dizer, é uma chamada que ele está fazendo para Jó. Jó, você errou nisso, você errou naquilo, você pensou como pensam essas pessoas, em consequência estão nem aí para Deus e querem viver a vida delas autonomamente, e disseram para Deus, verso 17, sai fora, não quer saber de Deus não, vou viver minha vida. Certo? Verso de número 21, vem o convite. Qual o convite? Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.
o convite é oportuno, e o convite, como eu falei no começo, ele é sempre oportuno, né? O convite ao pecador para se acertar com Deus. E ele vem dizer, né, e ele vem falar para Jó, aceita essa instrução, né, e verso 21 ainda, vai te sobrevir o bem se você se arrepender, se você se reconciliar com Deus, as coisas vão mudar. Sobrevirá o bem. Que bem? Na perspectiva de Elifaz, o bem é uma situação diferente dessa que Jó está vivendo. Qual que é a situação que Jó está vivendo? Enfermidade, pobreza, dor, família, enfim, luto, é essa situação. Então, se você se reconciliar com Deus, vai ficar tudo bem. Mas depende de que bem que vocês estão falando. À luz das conversas desses caras, desses camaradas, o bem é que vai voltar tudo normal, se Jó reconciliar com Deus. De fato, voltar tudo normal, sim, voltar tudo em paz, Jó vai ter uma tranquilidade de novo. Jó teve essa restauração, mas não foi porque ele se reconciliou com Deus, foi que acabou o tempo de prova na vida dele, acabou o propósito que Deus tinha para a vida dele. Não foi porque ele reconciliou, porque ele nunca brigou com Deus. Ele sentia que Deus estava perseguindo e Deus estava, de fato, provando. Mas não houve reconciliação de Jó com Deus e por isso ele recebeu tudo de volta. Então, se nós formos criteriosos para o significado do que o Elifaz normalmente fala, sobrevirá o bem, não bate com a realidade. Agora, o convite para reconciliar com Deus, como eu disse, esse é precioso, ele é sempre bem-vindo. Não é nesses termos que o Elifaz está fazendo o convite. No 22, ele pede para Jó, aceita a instrução que eu estou te dando, né? Põe essas palavras no teu coração, porque se te converteres, 23, ao Todo-Poderoso, você será restabelecido. Se afastares, a injustiça da tua tenda. É inoportuno, sabe? Chamar alguém para reconciliar com Deus é muito oportuno. Mas acho que o erro que Elifaz está cometendo aqui é o erro que muita gente comete. E é um erro muito comum na igreja. É um erro muito comum na igreja. Qual que é? Ver os erros dos outros. Ou encontrar erro nos outros, quando na verdade quem está errado é você. Julgar as pessoas. E aqui, quantas vezes nós pregamos arrependimento aos outros quando nós temos que nos reconciliar? Nós estamos precisando nos reconciliar. O Elifaz precisa se reconciliar e no final, como eu já falei para vocês, Jó tem que orar por esse camarada, porque ele falou que não era reto sobre Deus. Está lá no 42, capítulo 42, leia lá. Então não estou inventando essa interpretação, eu estou interpretando o livro à luz do seu contexto. E o nosso papel como servo de Deus é ler a Bíblia, ler toda a Bíblia, né? Livros truncados, livros difíceis, mas buscar entender melhor os planos de Deus revelados na sua palavra. E aqui, esse convite de reconciliação que o Elifaz faz não é oportuno nesse contexto. Porque, olha só o verso 24. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Há uma insinuação tão grave, que o Jó está passando por algumas dificuldades e o Elifaz está dizendo que na tenda dele existem bens escondidos, que ele poderia estar fazendo até de vítima, e são bens adquiridos, primeiros versos, 1 a 11, de maneira desonesta, que estão escondidos na tenda dele. Se ele jogar isso fora, ele vai ser restabelecido. 25, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Queridos, em meio aos seus problemas, Jó nunca pediu nada para os seus amigos, Jó nunca buscou bem material. O drama de Jó é a sua relação com Deus. Ou seja, o que é ouro para Jó? É a sua esperança em Deus, no Redentor. E ele está dizendo assim, olha, Deus vai ser seu ouro. Rapaz, vocês não estão ouvindo o que ele está falando? Porque eu estou. Leia os capítulos. Veja de novo as pregações. Olha o que Jó fala. Será que Jó está preocupado mesmo com ouro? Nunca. Jó está inquieto porque, diante de tudo aquilo, daquele sofrimento, ele começa até a pensar que ele fez algo errado mesmo, que Deus está contra ele. E isso é o drama de Jó. Porque o mais precioso para ele
é a sua relação com Deus. E aí, ele fala, orarás, verso 27, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Você vai voltar numa relação maravilhosa com ele, ele vai ouvir suas orações. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, a luz brilhará em teus caminhos. Reconcilia-te com Deus, porque se você se reconciliar com Deus, quem é reconciliado com Deus, projeta alguma coisa e vai sair bem. Olha, eu não tenho dúvida, desde que a gente qualifique isso aqui que ele está falando. Por quê? Porque eu já vi gente que é reconciliado com Deus projetar algo e dar errado. Começar um comércio e falir. Ter um plano e o plano frustrar. E a pessoa é reconciliada com Deus. Então, precisa qualificar isso. Mas pastor, o Salmo 1 diz que o homem que teme ao Senhor, tudo lhe irá bem. O Salmo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos e tal, não se detém no caminho dos pecadores. Ele é como árvore plantada junto às fontes, devido ao tempo dá o seu fruto, quer dizer, então dá tudo certo. Bem à luz do que e de quem? Porque uma coisa eu sei, sempre acontecerá o bem para aquele que é reconciliado com Deus, aquele que é filho de Deus. Por quê? Porque eu vejo nas minhas frustrações e nos meus projetos que não deu certo, a santa mão de Jeová cuidando de mim. No que não deu certo, porque não era para dar. Então esse bem precisa ser analisado à luz de toda a Bíblia, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o... Todas as coisas boas cooperam para o bem. Todas as coisas. Então tem que tomar cuidado com o que esse cara está falando. Com o que eles pensam sobre isso. A luz brilhará em teus caminhos, sim, mas é a luz de Deus e o bem de Deus. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. Quer dizer, se der alguma coisa errada, no final dar certo, você vai ser restaurado, Deus vai salvar o humilde, livrará até o que não é inocente, sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Se você reconciliar, mesmo que você tenha feito coisa errada, você não é inocente, porque ele já declarou isso nos versos de 1 a 11, mas as coisas vão resolver na sua vida. Não é a resposta, não é a situação, mas eu quero aproveitar para reafirmar aqui algo. Primeiro, que Jó é reconciliado com Deus. E aí eu quero aproveitar essa palavra do Elifaz, do verso 21, reconcilia-te, pois com ele, e tem paz, para pensar na reconciliação. Por quê? No capítulo 9 deste livro, você lê, eu gosto demais do versículo 33, que ele fala, se houvesse um árbitro entre eu e Deus, nesse meu problema, nessa minha luta, nessa minha dor, nesses meus dilemas, eu sinto que se tivesse alguém para interpor aí a minha relação com Deus, quer dizer, nós temos um mediador, né? O único mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus. Jó tem essa esperança no mediador. E nós lemos nesse culto em Colossenses 1, 13 a 23, nós lemos em Efésios capítulo 2, 11 até o final do capítulo, nós lemos o quê? Que em Jesus nós fomos reconciliados. Em Jesus, a reconciliação. Jó espera em quem? No mediador. Então, o convite da reconciliação é oportuno para todos nós. Agora, para você. Em Cristo. Quer dizer, Deus tem um plano na sua vida, e se há um pecado, se há uma conduta errada, se tem alguma coisa que está te afastando de Deus, o Deus de amor providenciou o Filho dele para que todo o perdão seja dispensado na sua vida e você esteja reconciliado. Mas é a reconciliação que Jó tem, não essa reconciliação meia boca ou esquisita que o Elifaz está falando aqui. Então, quer dizer, nas palavras que não são muito pertinentes do Elifaz, eu encontro caminhos para pensar sim em reconciliação com Deus, mas à luz do evangelho da graça, da oferta de Deus de reconciliação de pecador com o pecador, da reconciliação que Jó desfruta, de sempre esperar em Deus em qualquer momento. Isso é reconciliação, amizade com Deus em qualquer circunstância, esperança em Deus em qualquer circunstância. A reconciliação que Deus nos oferece é essa, a presença dele em qualquer circunstância, o nosso coração cheio de paz e esperança nele em qualquer circunstância.
Mas mais do que isso, Deus ainda guardou para nós o verdadeiro ministério da reconciliação. Então, falando da verdadeira reconciliação à luz da Bíblia, eu tenho que falar do projeto que Deus tem para nós em termos de reconciliação, e agora a gente tem que ir para 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, e nós vamos começar a ler aqui a partir do verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 18. Vamos ver? Diz assim, olha: ora, tudo provém de Deus, que nos consigo mesmo por meio de... E não só nos reconciliou, mas fez algo mais. Nos deu o ministério da... Veja só, Deus nos reconciliou com Ele por meio de Jesus. E nos deu um ministério de reconciliação. Qual é o ministério? É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor. Quer dizer, o pregador falando, o crente falando, reconciliai-vos já com Deus. O ministério da reconciliação. Ó, Deus se reconciliou comigo. Você pode chegar para alguém e falar, ó, Deus se reconciliou comigo e eu chamo você a reconciliar com Deus. Esse é o verdadeiro chamado de reconciliação, oportuno, e aí é que está o ponto. Qual que eu falei que é o problema do convite do Elifaz? A circunstância é inoportuna. Por quê? Porque Jó está reconciliado com Deus. Não se aplica a Jó. As acusações são infundadas. A Bíblia diz que ele é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então, não cabe. Mas aqui vai falar de um convite oportuno. Qual? O ministério da reconciliação que você recebeu, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E o que Deus exorta por nosso intermédio? Aquilo que ele faz, exortou a Jó. Só que calma, ele exortou para a reconciliação em circunstância inoportuna. Então veja, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Jesus, que fez essa obra por nós, através de quem Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, através de quem Deus nos reconciliou consigo mesmo, Deus que nos reconciliou. Não é uma reconciliação de duas partes, não é um acordo entre duas partes. Veja o verso 18. Tudo provém de Deus. Existem tribunais de reconciliação, eu não entendo muito bem disso, né, doutor Cardinale? Tem uns tribunais, né, um local de reconciliação, que as duas partes entram no acordo. Aqui não é uma reconciliação convencional nos tribunais humanos, porque tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Deus quis te reconciliar com Ele. Deus que quis, não é você não. Porque se dependesse de você, você nunca ia querer reconciliar com Deus, porque o seu coração habita todo tipo de desejo egoísta. Você quer viver do seu jeito, as suas coisas e a sua vida, coisa que você não tem, porque foi Ele que deu. Então Ele quis, tudo provém de Deus, e Ele quis te reconciliar consigo mesmo. E não somente isso, uma vez que Ele reconciliou-se com você, porque Ele quis, Ele ainda te deu um ministério da reconciliação para você anunciar. E não somente isso, mas não é o meia boca igual ele faz, que é em circunstância inoportuna. Veja o verso 6. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos aqui, não recebais em vão a graça de Deus, pelo contrário, não desprezem a graça de Deus. Verso 2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Esse é o convite da reconciliação. Um convite oportuno
em circunstâncias oportunas. E que circunstância é essa? Domingo, dia 3 de outubro, às 8h45. Deus te chama de novo para a reconciliação. Esse é o tempo, essa é a hora. O tempo sobremodo oportuno, o dia da salvação. Qualquer um que está me ouvindo pode se reconciliar com Deus. Não é um convite frajuto ou fajuto, igual o dele faz. Esse é o ministério da reconciliação verdadeiro, que Deus reconciliou consigo mesmo a nós, e nos deu esse ministério da reconciliação, verso 18. E Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação, e cabe a nós os embaixadores, verso 20, em nome de Cristo, como se Deus exortasse através de nós, dando uma mensagem para o mundo. Deus tem um plano de reconciliação com os homens, e esse é, verso 2 do capítulo 6, o dia da salvação, o tempo oportuno, a maneira oportuna. Qual? A reconciliação por meio de Jesus Cristo. Essa Jó tinha esperança no mediador. Que Deus renove em nós a reconciliação, que nós estejamos sempre reconciliados com o nosso Pai que nos ama e decidiu reconciliar-nos a nós com Ele, e que possamos exercer o ministério da reconciliação. Ele nos deu essa autoridade, somos embaixadores da reconciliação, em tempo oportuno, não em circunstâncias inoportunas, como ele faz. Nós não. Nós somos aqueles que convidam para a reconciliação no dia da salvação, e o dia da salvação é hoje, é agora. Para quem quiser ter um relacionamento verdadeiro com Deus, a porta está aberta, a porta da reconciliação. Por que reconciliação? Porque você é pecador, você insultou Ele, mas Ele, através de Cristo, seu Filho, se reconcilia com nós, com cada um de nós. Isso é maravilhoso. Esse é o dia, essa é a hora. O tempo todo Deus está reconciliando. Isso justifica por que eu introduzi daquela maneira. Porque, ok, a minha salvação se deu por aquela fé, aquela regeneração, ato único. Mas a todo momento você reconcilia com Deus para a sua intimidade com Ele. Então, quando Jesus fala para a igreja de Esmirna, eu estou à porta e bato. É para a igreja, estou à porta e bato. Porque tem gente que usa esse texto como evangelismo, sem problema, é só você entender que a palavra ali não é para gente de fora. Ele está batendo na porta, não é no coração de gente de fora, é para a igreja, é sua porta. É porta do crente, eu estou à porta e bato. Por quê? Porque não é salvação, é o quê? Entrarei e cearei, é intimidade. E essa reconciliação da intimidade é a todo momento que ele te chama ao arrependimento. Como eu falei, pastor se alimenta. Quando eu ouço os chamados de reconciliação de Deus, eu não quero desprezá-los, você não deveria desprezar, quem está me ouvindo não deveria desprezar, porque nós temos um Deus que agiu em prol da reconciliação com Ele, todos estão convidados. Vocês, não só para a reconciliação, porque vocês já foram reconciliados, mas serem embaixadores da reconciliação, não em circunstâncias inoportunas, como ele faz, mas no dia da salvação, em tempo oportuno, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2.